Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bancada Fantasy. Finalmente começou o Campeonato Português e, consequentemente, a Fantasy League. Tivemos uma jornada um bocadinho atípica, com o Benfica e o Sporting a escorregarem logo na primeira jornada, em jogos que, assim à primeira vista, pareciam acessíveis, mas pronto, aconteceu o Campeonato de Portugal. Ahm, e então houve essas duas escorregadelas. O Porto lá se safou, e depois o resto das equipas tivemos aqui uma outra surpresa também, mas tínhamos saudades deste tipo de surpresas na Liga Portuguesa e elas chegaram. Para começar, já sabem, como é habitual, vou fazer aqui um rescaldo daquilo que foi as dicas da semana passada e começamos desde já no Marítimo. O Marítimo que venceu em casa por 1-0 no Caldeirão dos Barreiros, como é intitulado o seu estádio. Eu tinha-vos dito dois jogadores do Marítimo, os extremos Martín Terrón, espanhol, e o marroquino Bouzaidi, extremo esquerdo e extremo direito, respectivamente. O Terrón fez 9 pontos, uma boa pontuação. Assistiu para o golo do Marítimo, para o Rafael Guzo, só aí a assistência a dar aqui 3 pontos, clean sheet a dar 1 ponto, e depois teve 2 pontos de bónus ofensivo, a nova estatística que inseriram fez 2 remates à baliza, o que dá também 1 ponto aos médios e mais 2 pontos por minutos jogados. A fazer aqui 9 pontos, uma excelente pontuação, um jogador acessível que pouca gente poderia conhecer ou não, tendo em conta que era de uma equipa da segunda liga. Depois Bouzaidi, o seu companheiro da extrema oposta, fez 5 pontos, 2 da clean sheet, que o Marítimo venceu 1-0, e 2 dos minutos jogados, mais um de bónus, também a fazer aqui 5 pontos, uma pontuação considerada boa também para um jogador do Marítimo. Avançando no Académico de Viseu, que jogou contra o Benfica na Luz, sem adeptos, um jogo pobre nesse sentido, sem atmosfera nenhuma, mas pronto, é o que é. As pessoas portam-se mal, têm que ser castigadas. No Académico tínhamos Clovis, André Clovis, que vinha a brilhar na segunda liga, como disse no episódio passado, e brilhou mais uma vez, desta vez na primeira liga, a fazer um golinho aqui na Luz, a dar 7 pontos, o Clovis, uma boa pontuação, 4 pontos por causa do golo, 1 ponto por causa de 2 remates que fez à baliza e os 2 pontos dos minutos jogados. Tínhamos também Karaman, o médio, o 8, a jogar em campo, e o 8 na camisola do Académico de Viseu, deu 6 pontos, uma boa pontuação também, 3 pontos de assistência, 2 dos minutos jogados e 1 de bónus. Relembrar que é um jogador que bate bolas paradas, por isso, e vamos ver depois mais à frente quando eu der as dicas para esta jornada, que é um jogador que poderá ser interessante ter, visto que bate então as bolas paradas. No Estrela, Jan Stoica, o romeno, a dar 5 pontinhos, também uma boa pontuação. Fez uma assistência para um dos golos do Estrela, o Estrela que também acabou por empatar com o Sporting. E o Stoica contribuir com uma assistência e 2 pontos dos minutos jogados, a somar então aqui 5 pontinhos, também uma boa pontuação aqui para o romeno extremo esquerdo do Estrela da Amadora. Aqui uma que foi menos conseguida no Nacional da Madeira, Chuchu Ramírez, foi uma surpresa, nem na lista de convocados esteve, e então lá está, não fez nenhum ponto, 0 pontos, e não sei se estará aqui na calha para sair, para alguma transferência. O Jesus Ramírez, o Chuchu Ramírez, que tem feito boas épocas ao serviço do Nacional, marcado muitos golos, e então até foi uma surpresa não ter já saído durante o mercado, e aqui nem sequer teve na lista de convocados, o que poderá querer dizer ou não que estará aqui próximo de sair, ou então tinha ali um toquezinho ou outro que ninguém soube e ficou então de fora. No Arouca, Joahá, o extremo do Arouca, deu uns também incríveis 8 pontos, uma boa pontuação. O Joahá que teve 3 pontos de assistência, 2 dos minutos jogados, 1 da clean sheet, que o Arouca venceu por 1-0, também fez clean sheet, e 2 pontos de bónus ofensivo,
8 pontos então aqui na soma para o Joarra, também uma excelente pontuação. No Rio Ave tínhamos Alan Bleza, como já é habitual, mas começou no banco. Quem alinhou de início foi o Tambol Monteiro, o Bleza começou fora e então só deu 2 pontos, que foi pelos minutos jogados. Tínhamos também Diogo Bezerra, que também não deu grande coisa, 3 pontos, 2 dos minutos jogados e um do bónus, não sei grande pistola aqui, estes 2 jogadores do Rio Ave. Do Santa Clara, a equipa açoriana, tínhamos o Vinícius Lopes, o extremo da equipa do Santa Clara, extremo que na última época também acabou por jogar avançado, mas pronto, desta vez foi escolha, pelo menos neste primeiro jogo da Liga, para extremo. 4 pontos, 2 dos minutos jogados e 2 de bónus. Quem brilhou foi outro jogador do Santa Clara, que é o Gonçalo Paciência, ponta de lança, mas lá chegaremos. O Vinícius a dar então 4 pontinhos só, também nada do outro mundo. Do Vitória, aqui 2 jogadores que tínhamos também já a imagem da época passada, o Amar Camará a dar só um pontinho porque acabou por ver amarelo e então estraga aqui um bocadinho, também não era nada mais, era só 2 pontos de minutos jogados, mas de bom amarelo deu só um ponto no total. E o Gustavo Silva, que na época passada teve ilusionado, depois apareceu ali a ponta de lança para substituir Nelson Oliveira, mas desta vez, pelo menos no primeiro jogo, Tiago Margarida optou por Nadói na frente e Gustavo Silva a extremo. O Gustavo que deu 4 pontos no total, 2 dos minutos jogados, 2 de remates à baliza que deu 1 ponto e 1 do bónus. O Gustavo então que está a jogar a extremo, pelo menos neste primeiro jogo, veremos se depois mais à frente ou então até no próximo jogo poderá passar já para avançado, logo veremos. Do Estoril, Begraoui, 6 pontos para o Begraoui, uma boa pontuação, que jogou contra o Famalicão, marcou um golinho, ou seja, só aí 4 pontos e depois 2 pontos dos minutos jogados, 6 pontos para o Begraoui, mas lá está, nada de novo. Um jogador que já nos habituou a fazer exibições com golos e assistências a época passada e aqui a demonstrar mais uma vez que é uma boa aposta. E tínhamos também o Guitane, que deu 5 pontos, 2 minutos e 3 de bónus ofensivo, e parece que vai ser titular esta época no Estoril. Um jogador que me disse no episódio passado um bocadinho inconstante, mas pelo menos no primeiro jogo foi titular e fez um bom jogo, por isso perspectiva-se que também continuará a ser dele o lugar. No Gil, Murilo que é um dos capitães do Gil, mas nem sequer foi convocado. Mais um que também não havia informação que tinha alguma lesão e ficou aqui de fora do jogo contra o Rio Ave. Não sei, sou sincero, não havia nenhuma informação de lesão e o Murilo nem na convocatória esteve. Veremos agora para o próximo jogo. Também não há indicação que esteja lesionado, por isso não sei o que é que se passa aqui com o Murilo. Tínhamos também Santi Garcia, o médio do Gil Vicente, 3 pontinhos, 2 minutos jogados e um da clean sheet. Um jogo que deu muito que falar entre o Gil Vicente e o Rio Ave, porque foi uma arbitragem muito polémica, mas isso não se fala aqui, digamos assim. Depois o Famalicão. O Famalicão que tinha-vos dito que o meu guarda-redes era o Karevic, acabou por sofrer golo, mas mesmo assim deu 3 pontos, não é nada do outro mundo, mas 3 pontinhos são sempre 3 pontinhos. Fez 2 defesas, ou só aí deu 1 ponto e depois 2 minutos jogados, vale o que vale. Eu já vos disse que confio muito no Karevic, acho um guarda-redes de grande qualidade e que este ano não vou apostar em guarda-redes de equipas grandes, prefiro guardar esse budget para outras posições e o Karevic é o meu guarda-redes e para já vai continuar a ser por mais algumas jornadas. Depois, Oscar Aranda, que era um dos jogadores que tinha a perspectiva que viesse a ser titular, mas não foi, começou no banco. O Carlos Carvalhal começou com um sorriso à esquerda, a extremo esquerdo, e Gil Dias à direita, a extremo direito, obviamente. E o Aranda, pronto, então começou do banco, por isso não deu assim grandes pontos. Quem deu bons pontos foi também o avançado que vos tinha dito, o Grego Cútsias, o avançado Famalicão, 6 pontos, marcou um golo, mais os 2 pontos dos minutos jogados. Eu vi o jogo e é um avançado que tem qualidade, com bola, sem bola, mexe-se bem
e vai dar que falar este avançado grego, por isso vamos pôr os olhos nele, mas veremos nisso mais à frente. Depois no Braga, um Braga que também empatou 2-2, por isso eu tinha-vos dito que Bernardo Fontes ou Karevic eram boas opções, guarda-redes fora dos três grandes, e o Bernardo Fontes a sofrer 2 golos, por isso foi aqui um bocadinho castigado a nota dele. E a defesa do Braga tínhamos dito também Lager-Bielka, que também lá está pelos 2 golos sofridos, a nota também não foi de grande coisa. Tinha falado aqui da indecisão do Vítor Gomes, Diogo Travassos. Acabou por jogar o Diogo Travassos a titular, Vítor Gomes entrou só depois na segunda parte, por isso também não fez grande pontuação o Vítor Gomes. Gabriel Silva, o extremo rapidíssimo que veio de Santa Clara, foi titular, mas não fez grande coisa, 2 pontos apenas 2 minutos jogados. E depois Paulo Victor, que entrou ao meio da segunda parte e acabou por fazer um golo, mas fez só 4 pontos, que foi os pontos do golo. Mas pronto, é sempre, o Paulo Victor já não é novidade nenhuma, é sempre um jogador interessante para ter. Depois entramos aqui nos 3 grandes, os 3 grandes que 2 deles escorregaram aqui, como já falámos. Começando no Benfica, tudo o que fosse defesas, que eu disse, Tomás Araújo, Lenglet, Dal, que seriam titulares quase certeza e foram, sofreram 2 golos, por isso nada de mais, as notas não foram por aí além. Só falámos depois, mas não foi nada aprofundado, o Pavlidis, que acabou por fazer golo e a dar 7 pontos, uma boa nota, mas dispensa apresentações, o Pavlidis. E do Benfica foi só isto. Do Sporting, igual, o resultado é exatamente igual, 2-2. Tudo o que fosse defesas do Sporting com 2 golos sofridos ficaram aqui um bocadinho prejudicados. Tinha dito que Vaianidis seria titular e assim foi, começou a titular. Falei de Silas Anderson, que eu pensei que Rui Borges ia começar com Zalazar, Silas Anderson, desculpem, Altimira, Silas Anderson e Zalazar, mas Silas Anderson começou no banco, começou o Altimira, o Doumbia e o Zalazar. Então pronto, o Silas também não fez pontuação assim por aí além. Doumbia foi titular, esteve bem no jogo até, mas a dar só 2 pontos a nível de fantasy não concretizou assim grande pontuação, mas esteve bem no jogo. Depois, o inevitável Zalazar, Rodrigo Zalazar, 13 pontos, uma pontuação tremenda, marcou e assistiu, fez jogar um jogador do outro mundo, diria eu, uma contratação assertiva não. Sim, assertiva por parte do Sporting, muita gente criticou os 30 milhões, mas é um jogador que já conhecia o campeonato português, já estava completamente adaptado ao nosso futebol e pronto, já se sabia que ia pegar destaque aqui neste plantel do Sporting. Depois aqui, novidade ou não, foi a do Suárez. Saíram as notícias durante a semana passada, aquela confusão do treino, e Rui Borges a castigar, digamos assim, o jogador e a deixá-lo fora do 11, alinhou o Ioannidis. E pronto, veremos aqui também que surgiram agora, entretanto, esta semana rumores de uma transferência de Suárez. A coisa está ali um bocadinho não ata nem desata, vamos ver então nestes próximos jogos quem é que será o titular. Aqui uma incógnita difícil aqui na equipa do Sporting. Depois o Futebol Clube Porto, muitos dizem que ganhou mal, outros dizem que ganhou a Porto de Farioli, e assim foi. O Porto não fez um jogo por aí além, mas ganhou. Os outros jogaram bem e empataram. O Porto jogou mal, mas ganhou. Foi 2 penaltis, que eram os 2 penaltis claríssimos, e pronto, lá foi 3 pontinhos e está feito. Jogadores, Bednarek, pensei que não ia jogar e o homem recuperou a tempo e jogou de início. Tinha dito que a defesa seria Kivior e Neon Pérez, mas foi Kivior e Bednarek, tendo em conta que recuperou a tempo. E pronto, 6 pontinhos, a clean sheet aqui a ajudar também. Ou seja, tudo que fosse defesa do Porto, Kivior, Bednarek, Zaidu também disse que será sempre titular, que Francisco Moura não tem a confiança do treinador, Zaidu vai ser sempre titular. E na direita, com a incógnita desculpem, de Alberto Costa, estava um bocadinho tocado, jogou Martim Fernandes, não fez um jogo por aí além, pelo contrário, cometeu alguns erros, mas pronto, com a clean sheet também a ajudar aqui aos pontos.
A defesa do Porto deu basicamente toda 6 pontos. Depois tínhamos também o André Silva que fez uns incríveis 10 pontos, porque marcou o golo, ganhou um penalti, aliás, ganhou os dois, mas só um é que conta para assistência, entre aspas, e deu então 10 pontos, uma nota incrível para o André Silva, que acabou também por sair lesionado. Vamos também, já de caminho, também ver essa situação da lesão, porque não se sabe o tempo de paragem e vamos ver então aqui mais à frente. Amigos, acabados aqui então o rescaldo, vamos avançar para aquilo que será a próxima jornada e o calendário agora mais à frente daqui para a frente do campeonato, os próximos 5 jogos, começando outra vez pelo Marítimo. O Marítimo que este fim de semana desloca-se a Famalicão, um jogo difícil, fora, mas depois tem um campeonato mais ou menos com equipas do seu gabarito, digamos assim. Recebe o Académico em casa, o Académico de Viseu vai à Arouca, depois recebe o Benfica, que é um jogo difícil sempre, e vai ao Moreirense, a Moreira de Cónegos, e destacar os mesmos 2 jogadores da semana passada, Martin Terron e Bouzidi, que contra estas equipas que o Marítimo vai jogar, contra o Benfica é sempre um jogo difícil, mas são 2 extremos, 2 desequilibradores, poderão sempre aqui fazer diferença. Por isso, Martin Terron e Bouzidi serão boas opções, ambos custam 5,5 milhões, não custam nada por aí além e têm poucas equipas que os têm, por isso é apostar neles. Do Académico, o Académico de Viseu, que tem um campeonato, lá estou eu com o campeonato, um calendário um pouquinho difícil, começou na Luz com o Benfica, que saiu-se completamente bem, mas recebe agora o Santa Clara, vai à Madeira ao Marítimo, recebe o Futebol Clube Porto, vai a Barcelos ao Gil Vicente e recebe o Vitória. Aqui equipas Porto, Gil, Vitória, o Marítimo fora, jogos muito difíceis, mas pronto. André Clovis, o ponta de lança, é sempre interessante ter 6 milhões, um valor acessível, tendo em conta aquilo que pode oferecer. E depois Karaman, pela razão que já disse, o médio, marca bolas paradas, mesmo que o Académico de Viseu não tenha muita bola, a ganhar ali um cantinho, uns livres, poderá sempre estar perto de fazer uma assistência, e então Karaman, 5,5 milhões, poderá ser interessante ter no nosso meio campo. O Casa Pia, não vou falar de ninguém porque, apesar de não me transmitir confiança a nenhum jogador assim, por ali além, também tem um calendário difícil, tem o Benfica, Gil Vicente, Vitória e Porto, um calendário muito difícil para o Casa Pia e adivinha aqui uma época muito complicada à imagem daquilo que foi a época anterior. Do Estrela, apesar de também não ter um calendário assim tão acessível, vai agora à Alverca, ao Ribatejo, jogar com a Alverca, depois não joga, aquela questão do jogo com o Braga que foi adiado para a jornada 6, ou seja, não joga daqui a 2 semanas, vai depois à Madeira ao Nacional, recebe o Famalicão e depois tem então a Double Game Week com o Braga em casa e com o Rio Ave fora. Apesar do calendário, lá está, é a imagem do Marítimo. Vou indicar aqui os 3 da frente, que é o Abraham Marcos, que dispensa apresentações, já vem da época passada, 6 milhões. O Yanis Stoica, Stoica, 5,5 milhões, também interessante, extremo esquerdo, sempre desequilibrador. E o ponta de lança, que até faturou contra o Sporting e parece que vai ser o escolhido de Pepa para assumir ali as rédeas da frente de ataque do Estrela, Antonetti, que lá está, como eu disse, é ponta de lança, 4,5 milhões, é acessível e apenas 9,1% das equipas têm o Antonetti, por isso não são jogos acessíveis, não são, mas o Estrela jogou bem com o Sporting e o Pepa trabalha bem as suas equipas, por isso ter aqui o ponta de lança do Estrela poderá ser aqui interessantíssimo. Do Nacional, o Nacional que tem um calendário que tem aqui só o Sporting, tem o Sporting aqui fora, mas primeiro recebe o Estoril, vai a Guimarães, a casa do Vitória, recebe o Estrela, vai então ao Alvalade ao Sporting e recebe o Alverca. Tendo em conta esta situação do Chuchu Ramírez,
Tem aqui um jogador que é o Pablo Juan. O Pablo Juan, que foi o jogador que começou então de início agora neste primeiro jogo, hum, que jogou a ponta de lança, que é o número 99, inclusive, é um número de avançado, ou de guarda-redes, à Bahia, mas pronto, eu considero que o 99 também é número de avançado. E um facto interessante é que ele está a médio na Fantasy, mas é ponta de lança, ou seja, poderá, se marcar golo, valoriza mais os pontos por estar como médio na Fantasy. Um jogador custa 4,5 milhões, também é um valor acessível, e apenas 0,2% das equipas o têm. E o meu ponto de vista é, se Chuchu Ramírez estiver apto ou se não estiver na calha para sair, não sei qual é a situação dele, obviamente Pablo Juan não vai ter hipótese. Se Chuchu Ramírez continuar nesta situação e a aposta for em Pablo Juan, como foi no primeiro jogo, é uma aposta, na minha opinião, seguríssima. Um jogador que é ponta de lança e na Fantasy está como meio, que está a 4,5 milhões, por que não? Avançando para o Arouca, a equipa do Arouca, que recebe agora o Moreirense na próxima jornada, vai ao Dragão, recebe o Marítimo, vai ao Estoril e recebe o Santa Clara. E do Arouca destacar novamente Joarrá, o extremo, 6 milhões, não é nada do outro mundo, e é um desequilibrador, como são todos os extremos. E depois o Barbeiro que já também não é novo nestas andanças, da época passada também já o conhecemos, um jogador que marca os penaltis, custa 5,5 milhões e 11% das equipas o têm, por isso o Barbeiro poderá ser então também interessante ter aqui da equipa do Arouca. No Alverca, a equipa do Ribatejo, destacar só um jogador, Chiquinho, agora quanto ao Porto, fez um jogo incrível, um jogador com qualidade, já jogou Premier League, já foi visto como uma das, não é maiores, mas uma das esperanças portuguesas, e sem dúvida é o melhor jogador do Alverca neste momento. O Alverca, que recebe agora o Estrela da Amadora, vai ao Alvalade, ao Sporting, recebe o Santa Clara, recebe o Braga e vai à Madeira, ao Nacional. Não é um calendário facílimo, aliás, nenhum é na Liga Portuguesa, já vimos por esta primeira jornada, mas pronto, Chiquinho, um jogador com uma qualidade técnica incrível e, na minha opinião, o único jogador que transmite confiança do Alverca. Avançando para o Rio Ave, a equipa de Vila de Conde, que recebe então o Porto nesta jornada, um jogo complicadíssimo, vai ao Estoril, à Moreira, recebe o Sporting, vai aos Açores ao Santa Clara e recebe o Estrela da Amadora. Um calendário difícil também, Porto e Sporting no espaço de 3 semanas e fora ainda por cima. Aqui da equipa do Vila de Conde, beleza, lá está, não começou de início, e se continuar assim não é uma grande aposta, como foi na época passada. Então Bezerra que é o extremo esquerdo do Rio Ave, tem vindo a ser sempre titular, já desde a época passada também. 6 milhões não é muito caro, também não é muito barato, mas é sem dúvida um jogador assim, neste momento, em que tenho mais confiança. Depois o Santa Clara que tem aqui um calendário contra equipas do seu campeonato, digamos assim. Vai agora a Viseu, ao Académico, recebe o Famalicão, vai a Alverca, recebe o Rio Ave e vai a Arouca. Por isso, aqui equipas do seu campeonato, poderá ser interessante ter em conta estes dois jogadores, que é o Vinícius Lopes, mais uma vez, o extremo, que por vezes, já disse, é avançada, é a opção a ponta de lança, avançado, como queiram. 6 milhões, apenas 1,4% das equipas o têm. Pode ser bom então aqui ter o Vinícius Lopes. E depois, Gonçalo Paciência, já vimos que vai ser ali a opção para ponta de lança, para referência do ataque do Santa Clara. Um jogador que custa 5,5 milhões, apenas 9,9% das equipas têm o Gonçalo Paciência e é sem dúvida uma boa opção. E tendo em conta o calendário do Santa Clara, a meu ver, é uma boa aposta aqui o Gonçalo Paciência. Depois o Moreirense, que também tem aquela questão de não jogar daqui a 2 semanas, e é o jogo contra o Benfica, que foi adiado. E só destacar um jogador que gostei muito de ver no jogo contra o Braga, que é o ponta de lança, o Duvil Parzeman,
ou do Villeparizeman, como queiram dizer. Bom com bola, bom sem bola, joga bem em apoio. 6 milhões, apenas 0,5% das equipas têm este ponta de lança, que veio do Caen, de França. Por isso seria bom ter o olho aqui neste jogador. O Moreirense, que recebe agora o Arouca, depois lá está, não joga, quer o jogo contra o Benfica. Vai a Casa Pia, vai ao Dragão e depois joga dupla jornada com o Benfica em casa e o Marítimo em casa. E neste momento este ponta de lança foi o que me encheu assim mais as medidas e então recomendá-lo. Do Vitória, destacar só o Gustavo Silva, lá está aquele jogador que pode ser avançado, mas é extremo. 7 milhões, um bocadinho puxado, admito, mas pronto, do Vitória é o único jogador assim que na minha opinião vale a pena ter em conta. Do Estoril, mais do mesmo, Begraoui, Guitane, estes dois jogadores acho que serão sempre duas boas apostas, mais Begraoui, obviamente, pelo historial que tem e pela percentagem de equipas que tem, 37,9%. Só por aqui já se vê a capacidade que tem este jogador nas equipas. Do Gil, o Gil que tem aqui um calendário complicado, vai a Braga agora, na próxima jornada, recebe o Casa Pia, vai a Famalicão, recebe o Viseu e depois vai à Luz. Por isso aqui, Braga, Famalicão e Benfica fora, em 5 jogos, meus amigos. Santi Garcia, a questão do Murilo, lá está, não se sabe o que é que se passa, não foi convocado, por isso o Santi Garcia é titularíssimo, de certeza, ali o médio ofensivo do Gil, tem muita chegada à área, 5,5 milhões e 20% das equipas o têm, por isso uma boa aposta. E depois o jogador que molhou a sopa, digamos assim, no jogo passado, Héctor Hernández. Tinha vindo a ser aposta ainda era César Peixoto na época passada. Desta vez Luís Pinto lançou de início o Carlos Eduardo, mas depois entra Héctor Hernández e faz o golo e tendo em conta isso, na minha opinião, o Héctor vai começar de início no próximo jogo, que é com o Braga, um jogo difícil, mas pronto, o Gil também joga bem à bola. Héctor Hernández, 6 milhões, é então aqui um jogador também que poderá ser interessante ter ali na frente de ataque. Do Famalicão, continuo a dizer que é uma das equipas que tem um calendário que mais me agrada. Recebe agora o Marítimo, vai aos Açores da Santa Clara, recebe o Gil, vai ao Estrela da Amadora e recebe o Sporting. Eu acho que o Famalicão vai ser uma das equipas que mais vai dar trabalho este ano a todas as equipas, obviamente, mas também às equipas grandes, tendo em conta o treinador que tem, os jogadores que tem, já jogadores batidos. Tudo bem que saíram os pilares, como já falámos no episódio passado, mas pronto, o Carvalhal orienta muito bem as suas equipas e mais do mesmo, Karevic volta a reforçar 5 milhões para aquilo que pode oferecer um guarda-redes de grande qualidade, é uma boa opção. Depois Pedro Bondo, defesa esquerdo. Rafa Soares tinha assumido o papel a época passada a titular, mas Carvalhal apostou então em Pedro Bondo para este jogo, primeiro jogo. Um jogador que custa 4,5 milhões, acessível. Para um jogador que vai ser titular de uma equipa como o Famalicão, a meu ver, é muito interessante. Apenas 5% das equipas o têm, por isso, Pedro Bondo, apontem aí, poderá dar aqui algumas alegrias. Na frente tinha dito Oscar Aranda, mas como começou no banco e parece-me que vai ser assim, porque tem Sorriso e Gil Dias. Gil Dias é o que eu ia dizer. Também dispensa apresentações, já teve escola de Benfica, Braga, já andou lá fora e pronto, agora está no Famalicão, jogador com um extremo pé esquerdo, muita qualidade. 6,5 milhões não é muito para o que pode oferecer, apenas 7% das equipas o têm, então aqui o Gil Dias pode ser interessante. E depois na frente, o mesmo da semana passada, o grego, Georgios Koutsias, ponta de lança, 6 milhões, vale a pena. Se não o tiverem, pelo menos estar atento ao que este rapaz vai fazer, porque cheira-me que vem aí coisas boas. Depois, entrando aqui nos 4 grandes, digamos assim, o Braga teve um resultado aquém das expectativas agora contra o Moreirense.
mas também de ressaca europeia, nunca é fácil. Vai agora ao recebe agora ao Gil, desculpem, depois não joga, que é a tal questão do jogo da Liga Europa. Recebe o Vitória, Derby do Minho, vai à Alverca e depois tem dupla jornada, Estrela fora e Estoril em casa. Aqui, como o Braga não joga daqui a 2 semanas, não sei até que ponto compensa ter jogadores do Braga. Mas se quiserem começar a preparar a Double Game Week e não quiserem gastar muitas transferências nessa altura, que é na jornada 6, poderemos já aqui começar a precaver essa Double Game Week, tanto como no Braga, como já vamos ver a seguir no Benfica. Perdão. E, tendo em conta isto, lá está. Eu aconselho Karevic e Bernardo Fontes, guarda-redes do Braga. Sofreu 2 golos contra o Moreirense, mas pronto, o Bernardo Fontes já mostrou a qualidade dele no Tondela e até chegar um guarda-redes novo para o Braga, que acredito que vai chegar, vai ser ele a assumir o papel das redes de bracarenses. Depois Lager Bielka, mais do mesmo, vai ser sempre titular. 6 milhões para um titular do Braga, acho que é um excelente valor. Gabriel Silva, já vimos que também Carlos Vicens gosta deste jogador, tanto para atacar como a defender, joga ali na posição de ala, a fazer o corredor todo, é um extremo muito rápido e custa 7 milhões, é um bocadinho puxado, daria-lhe ali se calhar 6, 6,5 e se calhar é por isso que só 8,7% das equipas o têm, mas pronto, será uma excelente aposta, se quiserem lá está a prever a Double Game Week que aí vem. E, por falar nisso, Paulo Victor fez golo, entrou na segunda parte e fez golo agora no jogo passado. 9 milhões, não é um avançado que custe como equipa grande, digamos assim. André Silva custa 10, Pavlidis já vai para os 12, Soares 12,5. Por isso, tendo aqui o Paulo Victor pode ser bom. Não é um jogador que tem muito golo, mas faz jogar muito. Lá está, para fantasy, às vezes estes jogadores não servem, mas Paulo Victor, apesar de não ter muito golo, tem sempre algum golo. E então, se quiserem começar a preparar a Double Game Week do Braga, estes jogadores poderão ser interessantes começar a inserir na vossa equipa para depois não gastar transferências e custar-vos pontos. No Benfica, mais uma equipa que vai ter depois a Double Game Week na jornada 6, a mesma que o Braga. Depois vamos ver mais à frente, mas usar aqui wildcards ou heróis emprestados poderá ser interessante. Mas então o Benfica vai agora jogar com o Casa Pia fora, depois então não joga, Estoril em casa, Marítimo fora e Moreirense fora e Gil Vicente em casa da Double Game Week. Não sei se vai ser para manter isto, mas Samuel Soares assumiu a titularidade, pelo menos no campeonato. Marco Silva deu-lhe a titularidade. Se assim for, é um bom guarda-redes para ter dos grandes, porque 5,5 milhões para um guarda-redes titular dos grandes, cuidado, um bom valor. Tudo bem que o Benfica, a defesa do Benfica está ali um bocadinho tremida, com algumas saídas, António Silva, ainda não há um suplente à altura para o António Silva, está a jogar Tomás Araújo e Lenglet, que na minha opinião dão garantias, mas podem não estar ali muito bem entrosados ainda. Mas pronto, Samuel Soares, 5,5 milhões para um guarda-redes dos grandes, desculpem, ter muita atenção. E depois, eu já disse, Tomás Araújo e Lenglet serão sempre os titulares até chegar a alguém à altura da qualidade do Benfica, porque Gabriel Índio é uma jovem promessa, mas ainda não está pronto. Por isso, Tomás Araújo e Lenglet, se quiserem começar a preparar, lá está a Double Game Week, será certamente interessante. Eu, na minha própria equipa, tenho o Lenglet, porque lá está. Acho que tem mais chegada lá em cima à área, nos cantos, etc. E isso poderá fazer diferença ou não. Depois o Dal, mais uma vez, apesar de não gostar dele, vai ser sempre titular. O outro substituto é o José Neto. E tendo em conta que o Dal, querendo ou não, vai sempre olhar por isto, é estrangeiro, custou dinheiro, José Neto é da formação. O Dal, infelizmente, em Portugal vê-se desta maneira, vai ser sempre titular, lá está, até chegar concorrente à altura para o seu lugar. 6 milhões, também para um defesa esquerda titular do Benfica, não acho nada de mais, por isso o Dal pode ser uma boa aposta. Depois, um jogador que brilhou e que jogo que fez quanto ao Académico de Viseu, Prestiani, que custa só 8 milhões, mas para o que está a jogar e para o que pode oferecer, atenção a este menino, 8 milhões
Se formos comparar ali com Piatusevski, que está nos 9,5, Rafa nos 10, Zalazar nos 13, Prestiani, ao que eu vi, pelo menos quanto ao Académico de Viseu, e o que ele está a jogar, pode ser uma excelente opção. 8 milhões por um jogador que está, nota-se que está motivado, quer mostrar. E Sheldrup, apesar de ser um excelente jogador, também não vai ter tarefa fácil ali para entrar à esquerda no ataque do Benfica. Depois Rafa, já a imagem da semana passada, 10 milhões, não jogou, ou melhor, jogou bem quanto ao Académico de Viseu, mas não teve números para Fantasy. Mas é sempre um jogador que vai estar sempre perto do golo ou de assistir, por isso também de pôr o olho em Rafa. Depois Sheldrup, tendo em conta esta questão de Prestiani, na minha opinião, e eu, mas quem é que sou eu, não é, em relação ao Marco Silva, jogava com Sheldrup, Rafa no meio, Prestiani e Pavlidis. Já vimos que o Marco Silva está aqui a insistir um bocadinho em Sudakov, a ver o que é que ele dá. Tem melhorado aos pouquinhos, podemos dizer assim, mas a minha frente de ataque seria esta, que disse, Sheldrup, Rafa ao meio, Prestiani à direita e Pavlidis na frente, mas o Sheldrup pode estar aqui com os índices físicos ainda um bocadinho abaixo, tendo em conta que veio do Mundial, começou mais tarde, pode-se assumir isso. E depois, lá está, não vou precisar de apresentar a Pavlidis, 12 milhões, meus amigos, marca penaltis, é um excelente jogador, eu adoro o Pavlidis e, atenção, sou portista, mas adoro o Pavlidis, acho um jogador tremendo, por isso é sempre uma boa aposta. No Sporting, os Leões que recebem agora o Vitória, apesar de não ser aquele Vitória de outros tempos, é sempre o Vitória. Recebe então o Vitória em casa, recebe o Alverca, vai à Vila de Conde ao Rio Ave, recebe o Nacional e joga fora com o Famalicão. Tendo em conta o resultado da primeira jornada, a jornada que passou, eu acho que o Sporting pode entrar aqui com uma atitude diferente, ou seja, já entrou com o Estrela Amadora, dominante, pressionante, muita bola, aniquilante e então aqui com o Vitória, principalmente em casa perante os seus adeptos, vai querer dar outra resposta. Da baliza, já vimos que está um bocadinho tremido, Rui Silva sofreu muitas críticas e bem, aquele gol o segundo gol não se pode sofrer. Mas pronto, da defesa, Gonçalo Inácio será sempre titular à esquerda da defesa central do lado esquerdo, a 6,5 milhões, mas vai ser sempre titular, por isso é sempre bom ter. Vaianidis parece-me que também não teve mal, por isso irá manter a titularidade, na minha opinião. 5,5 milhões, também um bom valor aqui para um defesa direito titular de uma equipa grande. Depois, a questão Maxi Araújo, já deve alinhar de início, um dos melhores jogadores do plantel do Sporting, não só a época passada, mas certamente esta época também. 7 milhões, e eu pelo menos, pessoalmente, não estou disposto a dar 7 milhões pelo Maxi. Na época passada, se calhar era um valor excelente, porque houve jogos que jogou ali a extremo e então, jogando a extremo, mas estando como defesa na Fantasy, a fazer assistências e golos, os números eram logo inflacionados. Mas agora, tendo em conta o poder que o Sporting foi buscar para a frente e principalmente para o extremo esquerdo, o Maxi vai ser claramente um defesa esquerdo. Vai ter na mesma, claro, chegada à frente, é característico dele, mas 7 milhões eu acho aqui um bocadinho puxado. Mas pronto, fica da vossa parte decidir, e eu acho um bocadinho puxado aqui 7 milhões para alocar aqui num defesa esquerdo de uma equipa grande. Eu tenho o Zaidu, 5,5 milhões, é logo aqui 1,5 milhão de diferença, que já dá depois para apostar noutras posições. Depois Doumbia que jogou a médio este primeiro jogo, mas creio que Rui Borges aos pouquinhos poderá passá-lo ali para o extremo esquerdo, interior esquerdo mais avançado, e jogar então, como eu falei, com duplo pivô, Altimir e Silas Anderson, e depois Zalazar ao meio, depois com Geni à direita e então Doumbia à esquerda. E eu jogaria assim, mas mais uma vez, quem sou eu à beira do Rui Borges? Mas Doumbia, certa, é um excelente jogador, já mostrou isso na pré-época, 39% das equipas o têm, por isso também muita gente a confiar no Doumbia.
Depois, Zalazar. Meus amigos, não vale a pena estar aqui a explicar. 10,5 milhões vai dar sempre garantias, por isso, quem puder é ter este rapaz. Na frente temos, lá está, a questão de Suárez. Ainda hoje saiu mais um rumor que Suárez está com os milhões que ia ganhar para a Turquia na cabeça, já entrou em confronto com o presidente, já vimos a semana passada a questão do treino com o treinador, e é aqui um dossiê difícil para o Sporting, por isso eu não arriscaria ter o Suárez na equipa. 12,5 milhões é o avançado mais caro da Liga Portuguesa, e se estivesse nas condições normais do Suárez, era um valor completamente execuível, mas tendo em conta estas complicações, eu acho que ou se resolve tudo assim de um dia para o outro até ao jogo do Sporting, ou então vai ser mesmo outra vez Ioannidis, ou então até mesmo Rafael Nel. Rafael Nel teve bem na pré-época, Ioannidis, apesar de ter feito gol no jogo com o Estrela, teve ali momentos um bocadinho aquém, uma finalização que me recordo mesmo na pequena área que falhou, bolas mal dominadas, pronto, teve um bocadinho assim aquém das expectativas, e então Nel, o próprio Rafael Nel pode ser escolha. Logo veremos com o desenrolar das notícias até lá em relação a Luís Suárez. Para terminar, que já vai um bocadinho longo, o Futebol Clube do Porto. O Porto, que tem uma deslocação sempre um bocadinho complicada no historial do Porto com o Rio Ave, vai a Vila de Conde, recebe o Arouca, vai a Viseu ao Académico, recebe o Moreirense e vai a Casa Pia. Dos três grandes, na minha opinião, o Porto é o que tem o calendário mais acessível. Mas já vimos que no papel é muito lindo, mas depois na prática não é bem assim. Tem havido muitas críticas que o Porto está a ser o mesmo Porto da época passada, mas meus amigos, está a resultar. Só houve um jogo, mas um jogo não, neste caso houve dois, Torriense e Alverca, mas a vitória está lá, jogando bem ou mal, a vitória está lá. Já dizia o outro, o que importa é ganhar, jogando bem ou mal, por isso tem resultado. E eu concordo que não é um jogo atrativo. O Porto, se apanhar a vencer logo no início, depois recua as linhas e gera mais o jogo, lá está. Não é para toda a gente gostar, mas que dá resultado, está à vista. Posto isto, atenção, pessoalmente, guarda-redes de equipas grandes, como já disse este ano, não vou alocar assim grande valor na baliza, mas Diogo Costa, um guarda-redes que dá pontos, segura jogos, não há palavras. Depois Kiwior e Bednarek serão sempre os titulares, pelo menos até começar a Champions, até o Porto entrar na Champions. Kiwior e Bednarek, a não ser que haja lesões, vão ser sempre titulares. O Bednarek custa 6,5 milhões, o Kiwior custa 6. Na minha opinião, eu opto pelo Kiwior porque tem este 0,5, não é grande coisa, mas pode depois dar para alocar noutra posição. Eu tenho o Kiwior e 55,5% da malta o tem, apenas 14% tem o Bednarek. Acredito que seja aqui então por causa deste meio milhão de diferença, que não é assim muito grande, mas faz diferença depois naquilo que são as escolhas das outras posições. Zaidu, mais uma vez, não enche o olho, mas também não faz nada de mal. 5,5 milhões para um defesa esquerdo titular de uma equipa grande, na minha opinião, e é por isso que eu tenho na minha equipa. Vale a pena. 7% só dos jogadores o têm. Poderá ser então aqui o Porto. Já vimos como é que joga, já conhecemos, garantirá seguramente muitas clean sheets, e ter um jogador como o Zaidu a custar 5,5 milhões, eu pelo menos tenho esse risco. Depois um jogador que não enche as medidas a nível fantasy, mesmo a nível de jogo jogado, digamos assim, tem recortes técnicos interessantes, tem bons momentos. Estou a falar de Gabri Veiga. 8 milhões, não é muito caro, também não é barato, mas é um jogador que também vai ser sempre titular. E então, principalmente agora fala-se da saída de Rodrigo Mora, Gabri Veiga vai ganhar então mais, isso já tem, mas vai ser mais preponderante ali naquela posição de número 10, atrás do avançado, médio ofensivo, como queiram chamar. E 8 milhões para um jogador que vai jogar sempre, que marca bolas paradas, cantos, livres,
de uma equipa grande, eu acho que é uma excelente opção, até chegar, lá está, se chegar um jogador para lhe fazer concorrência e se Rodrigo Mora sair, então acho que é uma excelente opção. Chegou o Wang Inbom, mas é mais para a posição de 8, não para a de Gabri Veiga. Se bem que Farioli naqueles jogos precisará, fogo, está difícil, ter mais bola, controlar mais o jogo a meio campo, acredito que Gabri Veiga, mas lá está, acabará sempre por entrar, mas depois sair para entrar então o Wang. Mas pronto, Gabri Veiga, 8 milhões, na minha opinião, compensa ter. Outro jogador que também não me enche o olho, principalmente a mim, e sou portista, atenção, volto a reforçar, mas com a lesão de Oscar Petuszewski e que costuma jogar o jogo todo, é o PP. O PP, 8 milhões, também à imagem de Gabri Veiga, só 4% das equipas o têm, e o PP é aqui uma questão difícil, porque lá está, não é um jogador, é rápido, é intenso, defende, ataca, mas para números de fantasy palpáveis não tem muitos. Mas lá está, se a lesão de Oscar Petrusevski se continuar a alongar pelo menos mais 1 ou 2 semanas, o PP, lá está, vai ser sempre titular. Outro que vai ser sempre titular é o William Gomes, mas é a mesma questão que o Vednar é que Kibior. O William Gomes custa 8,5, o PP 8, este meio milhão pode-se fazer aqui diferença. E se fosse eu optar, eu não tenho nenhum dos dois, mas para optar, optaria pelo PP. Lá está, um jogador que vai ser sempre titular numa equipa grande, é sempre bom ter. Depois, para acabar em beleza, temos aqui uma situação engraçada entre aspas. Porquê? André Silva, o Porto já tem Samu no estaleiro. André Silva fez uma entorse que enviou as imagens feinha, aquelas entorses costumam ser pelo menos ali para um mês e meio, dependendo do grau. E o Porto vê-se então aqui com um grave problema. Já tinha um grave problema, já muita gente, adeptos, mesmo malta de fora, pediam um ponta de lança a Porto, à imagem do Porto, mesmo com o André Silva disponível. Por isso, agora que se confirmar esta lesão, vai ter que entrar um jogador que, meus amigos, Denis Gul. E o Denis Gul é uma opinião pessoal, sei que mais, pelo menos portistas partilham esta opinião. E, meus amigos, Denis Gul, se for para assumir a titularidade, o Porto pode estar aqui em maus lençóis. O Denis Gul custa 8,5 milhões. Atenção, agora vou, em vez de falar como visão de portista, vou falar como visão de fantasy. 8,5 milhões para um avançado dos 3 grandes titular é um excelente valor. Agora, se me perguntarem, e o que é que ele vai oferecer? O Estrela fez um bicho a época passada nos últimos jogos, teve perto do hat-trick. Mas agora, se me disserem que ele vai brilhar, eu acho que não. Mas 8,5 milhões para um avançado, ponta de lança, que lá está, se a lesão de André Silva for grave, vai ter que ser titular o Denis Gul. Acho um excelente valor, mas lá está, não acho que irá brilhar. Como é um ponta de lança do Porto, vai estar sempre a ter oportunidades de concretizar, de marcar golo. Mas lá está, é uma incógnita. 8,5 milhões, na minha opinião, é um excelente valor. Um ponta de lança, mais uma vez, titular do Porto, uma equipa grande. Por isso, meus amigos, está nas vossas mãos. Eu, particularmente, tenho o André Silva. Ainda estou aqui a pensar até sexta-feira. Estou a gravar quinta, por isso ainda estou a pensar até hoje, que é sexta, que é quando o podcast está a ser lançado. O que é que vou fazer aqui ao André Silva? Se o deixo no banco, se o deixo a titular. Vou também tentar analisar aqui as notícias que vão saindo. Mas não é fácil aqui a escolha. Eu, se tivesse que optar, acho que deixava o André Silva pelo menos na equipa, mas no banco. E punha os avançados que tenho disponíveis, porque lá está, às vezes o pé liga-se. Eu pelo menos falo por mim quando jogava e jogo. Quando tenho uma entorcezita, ligo o pé e aquilo lá se vai fazendo. Agora, neste nível competitivo, não sei, e tendo em conta também o grau da lesão de André Silva, é esperar para ver, como diz o outro. Mas pronto, Denis Gul será então, não há mais nenhum, vai ser, a não ser aquele da equipa B, aquele novo que chegou, que tem 2 metros e tal,
mas não creio. Farioli não é desses e acredito mesmo que lançará então lá para dentro Denis Gul. Meus amigos, está feito, já vai um bocadinho longo, mas lá está, estes primeiros episódios têm aqui muita análise, alguns jogadores novos, também esta questão das lesões é sempre importante frisar e analisar, e espero que de alguma maneira vos ajude e vos tenha ajudado, porque efetivamente, principalmente aquelas equipas novas, o Marítimo, o Académico de Viseu, que os jogadores só se mostraram agora uma jornada, mas deu para ver aqui que alguns têm capacidade de ser apostas para nós, para as nossas equipas fantasy. Por isso, é como vos digo sempre, se for o caso de vos ajudar com alguma dica, deixem aqui embaixo nos comentários, Spotify, YouTube, mesmo no Instagram, no TikTok, nos vídeos, podem sempre deixar lá o vosso feedback. Olha, ajudaste-me nisto, vi no teu podcast aquele jogador e indicaste, olha, top, excelente, obrigado pela dica. Por isso, malta, já sabem, estou sempre aberto aos feedbacks, tanto positivos, negativos, claro, sempre construtivos, e eu tento ler tudo, tenho conseguido. Por isso já sabem, qualquer coisa que metam nos comentários vou estar sempre atento. Maltinha, um abraço e fiquem bem.